Boa noite a todos. Então, vamos lá, turma, dar continuidade à apresentação dos seminários. O tema de agora é implicações éticas no mundo atual. E aí vocês podem iniciar a apresentação. Boa noite. O nosso grupo é pela Andressa, Ana Beatriz, a Eva Cristina, Giovana, Juliana, Isabela, Luana e a Adriana. E o nosso tema é implicações éticas no mundo atual. Pode passar. A ética é o que diz respeito a ações quando ela é refletida e pensada. A ética procura-se como certo e como errado, mas não é um conjunto simples de normas e condutas como a moral. Ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir e que não abale a vida em sociedade, não desrespeite a individualidade dos outros. Ela está ligada à ação, pessoas e aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas. Definindo o que é certo e o que é errado. Algumas situações cotidianas podem ilustrar o que é agir de maneira ética, sendo elas mais simples ou mais complexas. Agora, a moral se trata de um conjunto de valores e de normas e de noções que é certo ou errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Isso é importante para que possamos viver em sociedade, fatos que fortalecem cada vez mais a coesão dos laços que garante a solidariedade social. Caso contrário, teríamos uma situação de caos de lutas, de todos contra todos, para o atendimento de nossas vontades. Assim, moral tem a ver com valores que reagem à ação, humana enquanto é inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo. Pode passar, por favor. Então, gente, eu vou falar sobre o caso do governador que foi encontrado com dinheiro na cueca. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$18 mil na cueca do senador Chico Rodrigues em uma operação na casa dele. Dentro de um cofre havia outros R$10 mil e o USD de R$6 mil. Esse caso, como já está dito no slide, ele foi parar no Conselho de Ética Federal do Senado, e para correr, para ele sair, deixar o cargo, existe um grupo que chama Muda Senado. Esse grupo inclui vários parlamentares de vários partidos, e esse grupo está elaborando uma apresentação que é por quebra de acordo parlamentar, que eu não sei se já foi ou ainda vai ser, provavelmente já foi, apresentado à Comissão de Ética. O presidente da Comissão de Ética diz que é preciso aguardar o documento ser protocolado e que, por enquanto, está na mão da Justiça, que algum posicionamento precipitado poderia não passar de apenas especulação. Essa espera para ser protocolado pode ser bem longa.
O departamento jurídico acompanha essa investigação e, se comprovados os atos ilícitos dele, a Executiva Nacional aplicará sanções que são previstas no Estatuto do Partido. Mas assim, gente, convenhamos que quem não praticou nada de errado, nada de ilícito, não tem por que esconder dinheiro na cueca, né? Isso mostra muito do que nossos superiores, que deveriam estar trabalhando para a gente, mostra como a ética deles é falha em vários aspectos, que são pessoas que deveriam estar trabalhando para a gente, fazendo bem para a gente, não roubando dinheiro público, né? Pode passar. Então, boa noite. Eu vou falar sobre o uso antiético das redes sociais por profissionais de enfermagem. E está sendo investigado no Amapá 7 casos de uso antiético das redes sociais por profissionais de enfermagem. E o processo ele envolve publicações de imagens de pacientes sem autorização e calúnias também entre profissionais. Essa resolução, aprovada pelo CONFEM, ela prevê normas de uso e comportamento das mídias para auxiliar, técnico e enfermeiro. E, de acordo com o representante do Amapá, do Conselho Federal, Venceslau Pantocha, a maioria das denúncias que envolve a publicação de imagem de paciente é sem autorização. E essas calúnias também dos profissionais de enfermagem. Começaram a acontecer inúmeras denúncias a respeito do uso antiético das redes sociais, principalmente no que diz respeito à quebra de sigilo e à exposição de imagem para os pacientes, até mesmo em relação às agressões. E alguns desses casos terminaram em processo. Por isso, o Conselho decidiu disciplinar essa questão, estabelecendo algumas orientações. Por exemplo, o número de casos de profissional, ele tem supostamente enfrentado a ética profissional, eles têm crescido e aumentado preocupante as instituições como farmácia e medicina. E também é importante lembrar que a postura ética que o profissional deve adotar no dia a dia físico é a mesma que ele deve adotar também nas redes sociais. Como está havendo muita transformação, está crescendo muito rápido o mundo tecnológico, as pessoas elas esquecem, elas perdem a noção de que elas estão sendo vigiadas todo o tempo. E acaba, às vezes, colocando prova contra elas mesmas. E a resolução ela é aprovada pelo plenário, e esse documento ele também traz indicações de como usar corretamente o meio de comunicação. No caso, segundo o Pantocha, o CONFEM, ele não é contra o uso da mídia, mas ele é contra essas atitudes ético-profissionais, que causam prejuízo à assistência aos pacientes. Pode voltar. Bom, eu vou falar sobre o comportamento ético na sociedade, né? Que é muito comum a gente ver ver cenas onde a falta de ética é constante. Um exemplo é utilizar a colocação profissional para garantir algum benefício e sonegar impostos. Tipo, como um exemplo que aconteceu essa semana com o juiz, né? O juiz foi pego no teste do bafômetro, numa blitz, e ele foi multado, porque ele estava embriagado. E o que aconteceu? Ele simplesmente, depois de ter sido multado, ele foi lá e multou o guarda de trânsito, pediu uma indenização de 5 mil, devido a ele ter colocado ele como embriagado, né? Então, quer dizer, o comportamento ético na sociedade, ele é muito falho. Infelizmente, o brasileiro, ele tende a ser muito corrupto, né? E a colocação profissional, geralmente, ela fala mais alto. Principalmente aqui no Brasil, ela fala muito mais alto. Um juiz, ele acha que ele manda em tudo, ele pode sonegar, ele pode corromper, né? E garante sempre um benefício. E sonegação de impostos também, né?
A gente sabe de vários comportamentos aí da sociedade, de sonegações de impostos, principalmente em áreas de hospitais, áreas de enfermagem também, tem muita falta de ética, né? E é isso. Eu acho que o comportamento ético na sociedade ele está muito falho mesmo, e principalmente na área da saúde. Eu fico intrigada porque eu trabalho na área da saúde e vejo muitos comportamentos com falta de ética que deixa muito a desejar e acaba atrapalhando o tratamento, atrapalhar a conduta que a gente pode ter com um paciente, que é o direito dele, por falta de ética. E hoje a sociedade não está nem aí para a ética. E eu acho que é isso. Juliana, seu áudio está desligado. Não sei se é você que vai falar. Coronavírus. Obrigada, Cíntia. Ações egoístas e antiéticas na pandemia. A chegada do coronavírus no Brasil tem pressionado o preço de itens de higiene e produtos hospitalares. Máscaras cirúrgicas aumentam o preço em até 569%. Estoque de máscaras para revender durante o pico da pandemia. Álcool em gel com preço abusivo. Bom, com a chegada do coronavírus, né, da pandemia, houve o surgimento de algumas ações antiéticas relacionadas a ela, né? Uma dessas ações foi o estoque exagerado de máscaras para revender no pico da pandemia, né? E quando eles estavam revendendo essas máscaras, era em um preço exacerbado, principalmente para os hospitais, né? Para os lugares que mais estavam necessitando, como hospitais, hospitais, farmácias, entre outros lugares. Não só as máscaras, né, como também álcool em gel e outros produtos. Outra ação antiética também é que algumas empresas, sabendo da flexibilização de itens e registros médicos, eles estavam submetendo outros produtos que não estavam relacionados à Covid-19 para serem aprovados pela Anvisa, e deixando alguns que eram prioritários de lado. A gente podia ver, por exemplo, em jornais, noticiários, a falta de máscaras cirúrgicas, de álcool em gel, de equipamentos, né, necessários para reabilitação, né, em UTIs, em outras alas de hospitais também, para o tratamento, né, das pessoas que estavam com Covid-19. E aí, essa falta de produtos estava fazendo com que ocorresse um aumento exacerbado de alguns produtos. A máscara, por exemplo, o preço das máscaras, por exemplo, de diadema, aumentou cerca de 4.500%. Então, é um valor muito, muito alto para atender a demanda, né, para as necessidades que está ocorrendo nesse período, né, nessa época. O preço do álcool em gel, por exemplo, ele aumentou no período de 27 de fevereiro de 2020, ele estava no valor de R$16. Já no período de 4 de março de 2020, ele passou para o preço de R$42. Então, nesse período, né, e no período de um mês, ele aumentou cerca de R$26. Então, é um valor muito alto. Em alguns lugares, por exemplo, as máscaras cirúrgicas aumentaram cerca de 569%. E uma das ações, né, das intervenções que a população esperava era a intervenção dos governadores, né, ou de ações para que a população não ficasse tão prejudicada. Pode passar. Aqui nesse gráfico, por exemplo, aqui o preço de álcool em gel 500 ml em site de compra no Brasil. A gente pode ver que no período de setembro a janeiro, ele se estabiliza, né? Ele continua com o mesmo valor. E quando ele chega em fevereiro para março, ele ocorre o pico, né? O aumento do preço exacerbado, que em fevereiro estava R$15, e em março ele aumentou para R$40, como eu falei. Pode passar.
Então, eu vou falar, né, dando continuidade, em velocidade semelhante à do vírus, denúncias de negócios supostamente de superfaturamentos e desonestos se alastram pelo país. Mau uso do dinheiro público, vantagens em contratos emergenciais para a aquisição de respiradores, 22 respiradores comprados por 4,1 milhões eram falsos. Então, assim, nesse momento de calamidade no qual a gente está passando, da pandemia do coronavírus, o superfaturamento ou os desvios do dinheiro público foram muito abusivos, enquanto cerca de mais de 1.000 pessoas estavam indo a óbitos, os políticos estavam fazendo isso com o dinheiro público. Então, assim, é uma covardia muito grande. Perante a justiça, eles falam que tem a lei da procura e da oferta, que eles podem, né, estar vendendo ao preço que teria, no caso, no mercado, a gente estava precisando, poderia estar sendo vendido, mas pensando já na ética, no caso da pandemia, como isso tudo a gente está vivendo, isso foi muito desonestamente, com a falta de ética, o que foram realizados com nós. Pode dar a sequência. Escolha ética. Bom, diante da pandemia da Covid-19, países como a Itália, o Irã, a Espanha e os Estados Unidos tiveram que fazer escolhas difíceis. Ou seja, profissionais da saúde tinham que escolher quem iria sobreviver, quem iria morrer. Ou seja, quem tinha maior necessidade de ocupar um leito de UTI e quem tinha maior capacidade de sobrevivência. Devemos observar esse aspecto como um todo, e não só em países com taxa de pobreza, com menor taxa de com maior taxa de pobreza ou em países com renda média, mas em todos os países. Bom, o Conselho Regional de Medicina já tem protocolos de diretrizes para atuar em situações como essas, onde ele irá admitir o paciente de forma eficaz e observar todos os seus aspectos, para poder qual a sua maior necessidade e qual a sua maior capacidade de sobrevivência. O Brasil não pode, tem chance também de não conseguir impedir uma situação como essa, podendo vir a ter que escolher também esses pacientes, ter que admiti-los de forma precisa, tendo que ter uma equipe capacitada também dentro de toda a equipe. Essa situação parece com as catástrofes que ocorrem em guerras, em terremotos e em desastre natural, onde tem várias vítimas e que precisam ser atendidas em um curto espaço de tempo com recursos limitados. E assim, os profissionais que atuam nessas áreas e que estão presentes no local têm que escolher também qual que vai sobreviver, tem maior chance de sobreviver e ver qual que é as necessidades delas. Se caso o Brasil vir a ficar como a Itália, tipo, com uma superlotação dos leitos e ter que ter essa necessidade de escolha, também vai ter que seguir outros protocolos diferentes dos rotineiros, né? Como eles seguem todos os dias. Tem que seguir outros protocolos, outras diretrizes para poder fazer a triagem e alocar esses pacientes nos leitos de UTI de forma eficaz Pode passar. É necessário mudanças. Não se espera mais e nem menos, nem o melhor dos mundos, mas o que mais possa danificar uma pessoa humana. Então, é necessário mudanças nessa época tão difícil. É importante pensar na ética e agirmos sempre com a ética, tendo consciência, respeito, ética de responsabilidade. Não podemos ser o mesmo que há 2 meses atrás. Devemos sempre ter ética e agindo sempre com a ética. Pronto. Bem, agora eu vou falar um pouco. Boa noite a todos, né?
eu vou falar um pouco sobre questionamentos de uma nova ética pós-pandemia. E um dos primeiros questionamentos que eu trouxe foi qual a realidade ética que a pandemia do coronavírus criou. Na verdade, não é que criou, mas que ficou mais destacado durante a pandemia, que é a responsabilidade pelo outro em todas as suas complexidades. Como a gente sabe, o curso de enfermagem é um curso que se destaca pelo cuidado do outro. Mas nessa pandemia, não só o curso de enfermagem, o curso das áreas da saúde, mas o mundo todo teve que ter uma responsabilidade pelo outro. E uma das questões éticas que mais mostra isso é sobre a utilização ou não do uso da máscara, que no início era facultativa, a pessoa poderia decidir se usa ou não. E também quando, por exemplo, a pessoa dá um exame positivo por Covid, ela vai lá, preenche uma declaração falando que aceita fazer o isolamento social, porém não tem nenhuma fiscalização. Então, vai mais uma questão ética para ela decidir se ela vai mesmo manter aquele isolamento social. E, além disso, outra questão também, que é questão ética que a gente pode olhar, que resolveu na pandemia, foi a área da enfermagem ter um olhar mais holístico para a população e também para os pacientes. Porque a gente vê muito falar que as pessoas falam que todos estamos no mesmo barco, que todos estamos na mesma situação, que essa doença não escolhe raça nem classe, mas infelizmente a gente sabe que isso não é totalmente verdade. Porque enquanto muitas pessoas têm condição de ficar em casa, se preservar dessa doença, tem pessoas que não têm condição e precisam trabalhar para ganhar o sustento e acaba se colocando em risco. Então, a enfermagem ter um olhar mais holístico para o paciente, que o paciente foi diagnosticado com aquela doença, saber se ele tem condição de comprar aquele medicamento, procurar saber se ele precisa de alguma ajuda de alguma agentes de saúde, de alguma ajuda com aquele tratamento da doença. Além disso, também, uma das questões éticas que a gente pode destacar durante a pandemia foi a liberdade responsável. Como a Ana falou, a gente tem a liberdade, sim, de posicionar, de falar o que a gente acha, porém, a gente tem que ter uma liberdade responsável e uma consciência ética. Eu, como profissional, tenho que saber, tenho que ter cautela para não disseminar uma fake news e tenho que falar algo que esteja embasado em evidências científicas. Eu posso, sim, falar meu ponto de vista, porém, eu tenho que falar ele com uma consciência ética. Além de não alarmar a população, de não disseminar fake news, não expor pacientes que podem estar com o Covid, que foi uma das coisas que mais aconteceu nessa pandemia. E outro questionamento também é de que forma a alteração da realidade ética desrespeita especificamente a profissão da enfermagem. Bem, a pandemia foi um dos momentos, dos momentos mais que a enfermagem teve mais chance de mostrar o valor e a importância que a enfermagem tem para o mundo. Porque todos sabem que a enfermagem é uma das profissões que se destaca pelos cuidados de enfermagem preventivos, pelos cuidados para prevenir infecções. Então, a enfermagem, nessa pandemia, teve um papel importantíssimo de mostrar que que a enfermagem tem que estar em todas as instituições, como presídios, escolas, creches. Então, ela teve essa oportunidade de mostrar para o mundo que a nossa profissão é importante, porque, infelizmente, a enfermagem é bem desvalorizada no Brasil, pelo menos no Brasil, né? Então, uma dessas alterações foi conseguir mostrar para o mundo a nossa importância. E outro também questionamento foi que problemas éticos surgiram diante da pandemia, tanto na saúde ao todo quanto para a área de enfermagem. Um dos problemas que mais teve foi superlotação e a falta de consumos, o que fez com que muitos hospitais ou postos de saúde ficassem fechados, deixando assim, então, a população sem possibilidade de tratamento.
Então, esse foi um dos principais problemas que teve, além também do risco da banalização da morte. Todos os dias a gente liga a televisão e vê muito falar sobre números. Sai o boletim epidemiológico, a gente vê que 1.000 morreram, 2.000 morreram, e a gente como na área da saúde, tem que ver que aqueles números existem nomes, existem histórias, existe uma vida inteira por trás daqueles números, que não é só números, que existem vidas ali que foram ceifadas. E, além disso, também a falta de comunicação afetiva com o paciente, que foi um dos principais problemas que não só a enfermagem, mas a área da saúde sofreu muito, porque o paciente está tendo ali só acesso à sua região dos olhos, porque você está com aquela proteção. Então, o profissional transmitir pelos olhos uma paz, uma alegria, para tentar amenizar um pouco o sofrimento que as pessoas têm durante essa pandemia, é de suma importância. E foi um dos principais problemas éticos que surgiram nessa pandemia. Pode passar. E as referências. Se alguém tiver alguma pergunta. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma complementação frente ao que foi exposto pelas colegas? Já que não temos mais complementações a serem realizadas, eu agradeço a cada um de vocês pela apresentação, pelo ótimo trabalho desempenhado e apresentado. Me despeço de todos vocês e desejo a todos um bom descanso e até a próxima semana. Obrigada. Obrigada, até a próxima.